E aí, turma, bom dia, tudo bem? Zoeira da Manhã tá no ar e vamos fazer um rápido comentário sobre a rodada de ontem, tarde e noite, do melhor basquete do mundo. A gente começa com New York Knicks e Detroit Pistons. O Knicks venceu, uma vitória importantíssima. O Knicks que ainda briga pelo 10º lugar no play-in, tá ali atrás do Atlanta Hawks, né? E nessa vitória de 104-102 sobre o Detroit. O jogo foi em Detroit. Destaques ali para o R.J. Barrett com 21 pontos, Julio Randle com 20 e o Burks juntamente com Emmanuel Quickley com 18 pontos cada um, né? Ou seja, um belo jogo coletivo por parte do Nova York, e o Burks, que foi realmente o destaque no final do jogo, quando meteu uma bola de 3 e o Detroit estava vencendo por 2 pontos, por 1 ponto, e com isso o Knicks assumiu a liderança, e aí o Detroit veio para o ataque, faltando aí 3 segundos, e mais uma vez o Burks com destaque, roubou a bola ali do Cade Cunningham, e aí sacramentou essa vitória do Knicks, né, que, como eu falei, ainda busca uma classificação, né? O Thibodeau, né, ficou muito satisfeito, né, com as boas atuações que a equipe vem tendo nos últimos jogos, né, e comentou, né, que a gente tem que estar preparado, né? Tínhamos uma grande vantagem no início, mas ela logo se dissipou, então tivemos que ganhá-la novamente na reta final. Lembra muito, né, alguém no jogo de ontem à noite, né, que abriu uma grande vantagem, mas daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, né? O nosso grande Marvin Bagley, terceiro, liderou o Detroit ontem com 27 pontos e o Cunningham colocou ali mais 18 no balaio do Knicks, né? Lembrando que o Cade Cunningham ultrapassou os 1.000 pontos na primeira metade, né, do seu 59º jogo, ou seja, ontem, durante o jogo, ele ultrapassou seus 1.000 pontos, e ele que foi a primeira escolha, né, do draft passado, né, e está com uma média de 17 pontos na temporada, né? O Knicks volta a jogar, né, recebendo o Chicago Bulls, né, na noite de hoje, né, ou seja, um back-to-back aí para o Knicks, apesar que o Knicks jogou cedo, né, então teve mais tempo para descanso. E o Pistons enfrenta nada mais, nada menos do que o Brooklyn Nets amanhã, né, terça-feira à noite, né, cumprindo tabela, né, já que o Pistons não tem nenhuma possibilidade. E o Knicks ainda nessa briga. A gente passa agora para Boston Celtics e Minnesota Timberwolves. O Boston vem voando na temporada e acabou assumindo a liderança da Conferência Leste. É isso aí, né? Nessa briga aí insana no lado leste, né? Entre Filadélfia, Bucks, Miami, Boston. O Boston foi se aproveitando, foi vencendo, as equipes que estavam na sua frente foram rateando e ele ontem acabou assumindo a primeira posição da Conferência Leste, né? O Ime Udoka está muito feliz, muito satisfeito com o desenvolvimento da equipe, principalmente desse meio de temporada para cá, né? Nessa segunda parte da temporada, o Boston deu uma encaixada, Tatum tá jogando demais, ele e o Jaylen Brown, que dupla maravilhosa. Marcus Smart baixou um pouquinho, né, o tom, e também tá apoiando, tá jogando demais defensivamente, isso é um jogadoraço, né? E não pode o vestiário intoxicar, né? Não pode você deixar o Marcus Smart sair do prumo. Se você manter ele no prumo, ele é um estilo, não vou dizer que é igual, né? Mas ele tem um estilo muito semelhante ao do Draymond Green. É um jogador explosivo, né? E que as coisas têm que estar acontecendo de boa. Quando a coisa começa a ratear um pouco, ele se perde e aí é necessário que realmente comissão técnica, jogadores estejam ali sempre naquele apoio psicológico, mantendo ali o Smart sempre ali dentro daquele patamar, daquele equilíbrio emocional, e ele se mantendo equilibrado emocionalmente é um jogadoraço e que ajuda demais essa equipe do Boston defensivamente, né? O Doca também deu uma comentada aí falando que os times
gostam de manipular, né, no final da temporada os resultados. Manipular que eu digo, você perde um jogo, esse jogo aqui a gente tem que ganhar, e a gente vê os adversários para escolher, né, o caminho dos playoffs. Porque muitas das vezes você vai vencendo, é o primeiro colocado, e de repente você pega um oitavo colocado, você pega um Brooklyn da vida, né? Que seriam, né, no caso, 7 jogos, né? Se chegar a 4-3, por exemplo, a disputa de jogos dificílimos, né? Logo na primeira rodada de playoffs. Então, o Doka estava comentando sobre isso ontem e, né, dizendo que a gente está aqui para deixar as coisas acontecerem. E o que aconteceu, o adversário que vier, a gente vai lutar e vai tentar passar por cima dele, né? O Tatum ontem com 34 pontos, Jaylen Brown com 31 pontos e mais 10 rebotes. Foi a 6ª vitória consecutiva do Celtics, e o Celtics venceu pela 24ª vez, né? Ou seja, 24 vitórias nos últimos 28 jogos, né? E com isso vai levando aí desde ontem a liderança da Conferência Leste, né? Pelo lado do Minnesota, o Anthony Edwards com 24 pontos, Karl Anthony Towns com 19, né? Mas insuficiente para poder segurar esse time do Celtics voando na temporada. O Doka também, né, vem aí sofrendo, né, com algumas contusões. Inclusive ontem, tanto o Tatum quanto o Jaylen Brown fizeram testes porque estavam com os joelhos bem doloridos, mas foram aprovados, iniciaram e jogaram demais, e mais uma vez levaram o Boston a essa grande vitória. O Boston retorna à quadra, né, na noite de hoje, enfrentando o Toronto Raptors, e é provável, né, o Doka falou que tem alguns jogadores que estão sentindo, né, essa quantidade de jogos consecutivos, e ele aí resolve, né, provavelmente vai descansar alguns jogadores. Isso aí é de suma importância, até pelo fato que, como ele mesmo falou, ele não vai procurar qual é a melhor posição para o Boston, ele quer classificar o Boston, e quem vier, ele vai tentar passar por cima, e neste caso, o Doka deve dar uma segurada em alguns titulares, e provavelmente o Boston vai jogar um pouco desfalcado na partida de hoje à noite contra o Toronto. O Timberwolves volta à quadra também contra o Toronto, só que na próxima quarta-feira. Outra partida de ontem mais uma derrota do Golden State Warriors, 123-115 para o Washington Wizards. Ontem, belíssima atuação do Corey Kispert, que marcou 25 pontos, né, nessa vitória, e o Golden State chega a 5 derrotas nos últimos 6 jogos, lembrando que venceu o Miami, lá em Miami, mas depois de tudo aquilo que aconteceu dentro, né, da partida, com aquele Udonis Haslem batendo de frente lá com o Jimmy Butler, e aí o Miami substancialmente se perdeu em quadra, e o Golden State conseguiu vencer, né? Porque se não acontece aquilo ali, provavelmente o Miami teria vencido, e o Golden State estaria amargando a sua 6ª derrota consecutiva. Ou seja, vai mal o Golden State neste momento, né? O Porzingão ontem, 23 pontos, né, com mais 22 do KCP, do Kentavious Caldwell-Pope. E pelo lado do Golden State, o Jordan Poole, né, a Jararaca Mirim, fez 26 pontos, e o Thompson com 25, o Wiggins com 23, mas inoperantes para poder superar essa equipe do Wizards. O jogo foi ontem na capital americana, e o Draymond Green com apenas 7 pontos, 6 assistências e 5 rebotes. Comentou, né? Estou jogando muito mal, né? Eu nunca estive em um time que, quando eu entro, ele piora. E é assim que estamos agora. Eu entro em quadra e o time não vai bem, né? Existem algumas coisas que eu posso corrigir, e outras elas vão ser corrigidas com o tempo, né? A gente ainda espera estar muito melhor para os playoffs, disse Draymond Green. E isso aí é uma
realidade, né? Os Wizards chegaram agora com essa vitória, estão a 5 jogos na briga pelo 10º lugar, atrás do Atlanta, ou seja, dificilmente vão conseguir se classificar para o play-in, né? E o Golden State, né, chega a 4 jogos atrás do Memphis, né? O Memphis que acaba praticamente se consolidando aí na 2ª posição da Conferência Oeste, né? E o Dallas vem ferozmente atrás do Golden State, com 2 jogos apenas atrás do Golden State. Os Warriors voltam esta noite à quadra justamente contra o Memphis, ou seja, o Memphis vencendo acaba abrindo mais um jogo de vantagem e com isso, né, praticamente consolida definitivamente essa 2ª posição, e o Wizards vai receber amanhã o Chicago Bulls também na capital americana em Washington, D.C. Ontem, outro jogaço, realmente um jogo, né, que poderíamos até dizer lá na frente, né, que pode ser uma final antecipada. Eu não acredito que o Philadelphia tenha condições, não posso dizer isso do Suns. O Suns está jogando demais, o time está redondinho. Chris Paul, esse é o 3º jogo que ele retorna, né, que ele volta a jogar, né, depois da contusão, e cada vez melhor, né? Tá igual o vinho, né, cara? Quanto mais velho, melhor. Chris Paul arrebentando no jogo, e o Phoenix venceu, né? Conquistou a sua 8ª vitória, passou por 114-104 para cima do Philadelphia, né? E o Booker ontem, mais uma vez, né, o cestinha do jogo, com 35 pontos, não cansa de fazer pontos o Devin Booker. O Paul ontem com uma atuação de gala, o professor com 19 pontos e 14 assistências, né? Ele é o líder de assistência na NBA e, como eu falei, 8ª vitória consecutiva do Phoenix Suns. O Jay Crowder acabou dando né, foi entrevistado no final do jogo e disse, né, a motivação, né, para a gente continuar vencendo, mesmo já estando classificado, né, faz parte da nossa temporada, né, nós que perdemos para o Milwaukee na última temporada, e nosso objetivo principal, né, é mais uma vez estar disputando a final da NBA. Da última vez a gente conseguiu, mas perdeu para o Bucks, né? Mas estamos motivados e queremos mais uma vez chegar às finais e dessa vez finalizar essa grande temporada com um grande título, né? E realmente é por aí. Já pelo lado do Philadelphia, ontem o Embiidão teve uma belíssima partida com 37 pontos e 15 rebotes, né? E também comentou, né? Esse aí é o melhor time da liga, né? Jogamos bem, mas eles estão conectados ofensiva e defensivamente e não se abalam em momento algum durante o jogo. E isso aí é realmente uma realidade, né? O Embiidão que sentiu, né, depois de ter numa tentativa ali de rebote, pisou ali, eu acho que foi no pé do Booker, né? Acabou torcendo o tornozelo, mas voltou para terminar o jogo, né? Mesmo assim, não conseguiu segurar essa equipe do Suns, né? O Maxey marcou 18 pontos, né? Mas não teve muito bem, conseguiu apenas o aproveitamento de 32% no jogo, e o Miami tem uma sequência de 6 derrotas, né? 6 derrotas na sequência para o Suns, ou seja, os últimos 6 jogos o Suns só atropela. O Ken Johnson ontem perdeu o seu 12º jogo, né? Ele que está com uma contusão no quadríceps direito, e o Magui, o nosso Liminha, também não pôde estar em quadra com problemas respiratórios. A gente já sabe que o Magui, né, não é nada muito saudável nessa situação. E o 76ers volta amanhã à quadra, na terça-feira, contra o Milwaukee, no outro jogão. O jogo é na Filadélfia. E o Phoenix Suns, coitado do Golden State, hein? Pega o Memphis hoje e na quarta-feira, meu Deus, pega o Phoenix Suns. Ô, Golden State tá sofrido pra vocês, hein? Galera, agora, né? Transmitimos ontem o jogão Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans, jogo muitíssimo necessário, a vitória do Lakers ontem, porque é uma briga direta pela
classificação para o play-in, e não só isso, como também pelo mando de quadra do jogo de play-in. E o Lakers, mais uma vez, conseguiu entregar o jogo depois de estar vencendo por 23 pontos. O Pelicans virou o jogo de forma sensacional, com belíssimas atuações de CJ McCollum, de Brandon Ingram e dos dois recrutas, né, que vieram nessa temporada aí pro Pelicans. O nosso terceiro, o Murphy terceiro, e o Jones, que ontem também aniquilaram, né? O Herb Jones aniquilaram o Lakers. O Murphy, que foi 17ª escolha no geral, fechou, né, no segundo tempo com 21 pontos, né? E o Jones, que foi escolha de segunda rodada de draft, teve 16 pontos e 6 roubos de bola. Um verdadeiro ladrão, né, de carteiras, o nosso Herb Jones. E aí o Lakers, né, que teve no Papai LeBron com 39 pontos, né, principalmente uma atuação maravilhosa no primeiro tempo. E aí, antes de terminar o primeiro tempo, o papai teve uma torção séria no tornozelo, acabou voltando à quadra, mas as informações que vieram, né, do pós-jogo é de que ele nem sabia como é que ele conseguiu terminar a partida, né, que o tornozelo não estava nada bem, e é bem provável, a não ser que ele vá para um sacrifício muito grande. Acho que o LeBron não deve jogar contra o Dallas amanhã, né? Que o jogo contra o Dallas é na terça-feira e é na American Airlines Arena, ou seja, em Dallas. E o Lakers realmente vai sofrer muito, e se suar 999 ml, não vai conseguir. Tem que suar 1 litro certinho, tem que dar tudo, mas muito certo, e ainda torcer para o papai entrar em quadra. Caso contrário, impossível, acho muito impossível, muito improvável que o Lakers consiga alguma coisa em Dallas contra o time do tesouro, né, do nosso Luka Doncic. E o New Orleans, com essa vitória, acabou ultrapassando o Lakers, vai para a 9ª posição, o Lakers fica em 10º, e o pior, né, San Antonio, né, com a vitória contra o próprio Pelicans na última rodada, antes desse jogo contra o Lakers, né, se aproxima perigosamente desse 10º lugar, e o Lakers começa realmente a correr um sério risco de não atingir o play-in nessa temporada. Lembrando que, mais uma vez, Malik Monk teve uma boa atuação com 23 pontos, a Mula fez 18 pontos, mas teve muitos erros durante o jogo, e o Howard, com seus 10 rebotes, ajudou o que pôde fazer, né? Mas depois que o LeBron se machucou e perdeu muita mobilidade, principalmente no segundo tempo, né, LeBron conseguiu pontuar muito pouco. Aí a responsabilidade na mão da Mula não vai resolver, e o Lakers perde esse jogo e fica realmente pendurado para o restante da temporada regular, e corre, como eu falei, um sério risco de ficar fora do play-in, né? O que seria, logicamente, né, o grande finale para essa péssima formação que o Lakers conseguiu montar para esta temporada. Como eu falei, o Lakers volta à quadra nessa próxima terça-feira, amanhã, jogando contra o Dallas Mavericks, lá em Dallas, e o Pelicans vai jogar na quarta-feira contra o Blazers. E isso daí, né, é uma disputa também, né, que era pelo play-in, mas o Blazers foi perdendo, e praticamente ainda tem chance matemática, mas em quadra você vê que o Blazers não vai chegar a lugar nenhum, e o Pelicans praticamente, se vencer o Blazers, começa a abrir vantagem, porque eu acho que o Lakers não passa pelo Dallas, e aí complica demais, né? O Pelicans já escapa nessa 9ª posição, e aí Lakers e Spurs, né? O Spurs que tem técnico, o Lakers que não tem, aí eu acho que os Spurs acabam passando o Lakers fica fora do play-in, né? Ontem também uma vitória categórica
bem emocionante, né? No final, o Brooklyn chegou a ficar na frente, mas aí o Hornets, com uma atuação maravilhosa do LaMelo Ball, com 33 pontos, amassou o Brooklyn dentro de Nova York por 119-110. E um detalhe que chamou a atenção nessa partida foi a liberação do Kyrie Irving. O Irving voltou a poder jogar em casa, né? O prefeito lá de Nova York autorizou a jogadores, artistas, sei lá o que, né? O pessoal, né? O povo de Nova York a frequentar arenas, teatros, cinemas, mesmo, né, não tendo tomado a picadinha, né? E com isso, ontem o Kyrie voltou a jogar dentro do seu ginásio, dentro da sua casa, né? Que recebeu mais de 18 mil pessoas que ovacionaram, né, a possibilidade dessa reestreia, né, do Kyrie dentro de Nova York. Mas estragaram tudo, né? O LaMelo não deu mole e o Charlotte acabou vencendo o jogo. Ontem o Irving, que não jogava dentro de Nova York desde, né, o segundo jogo das semifinais da Conferência Leste do ano passado, né, quando o Brooklyn perdeu para o Milwaukee por 4-3, e aí o Milwaukee foi à final e ganhou o título, né? O Kyrie só fechou o jogo com apenas 16 pontos. Ele errou, né, praticamente, deixa eu ver aqui, os seus 15 primeiros, né? De 17 ele errou 15 arremessos, né? Então estava meio afoito, tentando entregar, né, o possível e o impossível para ver se conseguia levar o Brooklyn à vitória. E detalhe, esse jogo é uma briga direta pelo play-in, e com a vitória o Charlotte acaba ultrapassando o Nets, né? E o Hornets chega ao 8º lugar, o Nets cai para 9º, e isso aí já complica bastante também a questão do mando de quadra aí do Nets, que vai precisar vencer as próximas partidas para poder se garantir pelo menos o mando de quadra no primeiro jogo do play-in, né? E o nosso Kevin Durant ontem, com 27 pontos, 8 rebotes e 7 assistências, né, não teve, né, possibilidade aí de conseguir bater de frente contra esse Hornets. O nosso bunda de urso, né, que também teve uma boa atuação. Deixa eu voltar aqui. O nosso bunda de urso, que ontem teve uma boa atuação, com 20 pontos e 16 rebotes, também insuficiente para poder passar por cima desse Hornets, que teve, como eu falei, no LaMelo Ball, o seu grande destaque do jogo. Logicamente também o Bridges teve uma belíssima atuação com 24 pontos, ajudado também pelo PJ Washington com 18 pontos e 11 rebotes. E o Hornets chega à sua 7ª vitória não consecutiva, mas chega à sua 7ª vitória nos últimos 8 jogos. E outro detalhe importantíssimo dessa vitória do Hornets em cima do Nets é que o Hornets chega à sua 2ª vitória em 3 jogos que essas equipes fizeram na temporada, ou seja, o Hornets acaba levando a vantagem, né, num possível desempate lá na frente, né, da classificação do play-in. Ou seja, o Hornets acabou fazendo barba, cabelo e bigode e vai levando aí essa 8ª vaga do play-in até o momento. Para fechar, tivemos o time do Tesouro, o Dallas passou por cima, né, do Utah Jazz por 114-100, né, com mais uma vez uma belíssima atuação do Luka, que, né, fez 32 pontos e levam esse time do Dallas à 4ª posição da Conferência Oeste, ou seja, ele acaba dominando aí o mando de quadra nessa 4ª posição, né? Coisa que o Dallas não consegue desde o título, né, de 2011. Na época o Jason Kidd nem sonhava em ser técnico, ainda era jogador, né, um belíssimo armador.
e fazia uma dupla infernal lá com Dirk Nowitzki. E desde essa época, né, o Dallas se classifica para os playoffs, mas não consegue mando de quadra. E com essa quarta posição, né, neste caso o Dallas pegaria o oitavo, né, no final, no início dos playoffs, e teria um mando de quadra, né, nessa primeira rodada. Então, depois de longo, gigantesco, tenebroso inverno de 11 anos, o Dallas chega numa posição de mando de quadra, né, nos playoffs por enquanto. Logicamente, faltando aí 8 ou 7 partidas para algumas equipes, isso daí é uma coisa que o Dallas ainda tem que consolidar nas próximas partidas e acho, né, que pelo andar da carruagem deve ir caminhando para isso, né? Ontem o Doncic, que teve essa atuação destacada, logicamente teve a ajuda, né, da rapaziada ali em torno dele. Isso daí é muito bom porque tira um pouco, né, dessa minutagem altíssima que normalmente o Luka tem para poder o Dallas atingir os seus objetivos. Red Bullock ontem acertou 7 arremessos de 3 pontos, né? O recorde da temporada. Terminou o jogo com 23 pontos. E para ter convertido esses 7 arremessos de 3, ele tentou 11, né? Ou seja, né, uma belíssima porcentagem de acerto. Jalen Bronson, que também está voando, né? Fez seus 22 pontos. E pegou 10 rebotes e 5 assistências, né? E pela primeira vez, né, os dois armadores titulares terem pelo menos 20 pontos, 10 rebotes e 5 assistências no mesmo jogo na história da franquia. Ou seja, muito bem. Pelo lado do Utah, o Rudy Gobert sentindo, né? O Hassan Whiteside também sentindo. E aí destaques apenas para Mike Conley e Jordan Clarkson com apenas 14 pontos. Parece que essa divulgação aí de que um Quinn Snyder pode sair no final da temporada significa que realmente o vestiário lá em Utah não está nada sadio e a gente vê uma queda substancial do Utah nos últimos jogos, né? As atuações do Spider também não tá nada legal. O Spider vem pontuando muito pouco. O Spider ontem também sentiu, né, uma contusão, mas voltou ao jogo, mas não teve bem. Ele fez apenas 12 pontos e conseguiu apenas converter 4 arremessos de 13 tentados. Ou seja, não tá nada bem essa equipe do Utah e talvez, assim como o Portland fez, é provável que essa equipe do Utah na próxima temporada seja uma equipe que vá começar a se movimentar para mexer aí na equipe, modificar e troca de técnico e de mudança de áreas de jogadores que parece que já está sendo necessário. O Jazz vai enfrentar, né, o Clippers amanhã, né, e depois enfrenta o Lakers na quinta-feira. Por incrível que pareça, o Lakers está 2-0 contra o Utah na temporada e o Mavs enfrenta amanhã o Los Angeles Lakers em Dallas. E aí, meu companheiro, só Jesus na causa, né? Bem complicado. Lembrando, turma, que na classificação da Conferência Oeste, né? Na classificação da Conferência Oeste, nós temos o Phoenix Suns com 61 vitórias e 14 derrotas, já consolidado com o primeiro lugar da conferência. O Memphis, 52 vitórias e 23 derrotas também, já classificado, mas ainda não consolidado, mas pelo andar da carruagem, do jeito que está jogando, dificilmente, mas muito dificilmente, o Memphis deve perder essa segunda posição. Depois temos o Golden State em terceiro, o Dallas, como eu falei, assumiu a quarta posição, o Jazz quinto, o Nuggets em sexto, o Minnesota em sétimo, e aí o Clippers já cai na oitava posição, Pelicans em nono, e o Lakers perigosamente na 10ª posição, com o San Antonio fungando ali no cangote e com grandes possibilidades de, infelizmente, ultrapassar o Lakers e eliminar o Lakers na disputa do play-in.
Já pela Conferência Leste, temos aí assumiu aí a liderança o Boston Celtics com a vitória de ontem, né, sobre o Minnesota, 47 vitórias e 28 derrotas. O Heat é o segundo com a mesma quantidade, só que leva vantagem no confronto direto o Boston. O Milwaukee em terceiro, o Philadelphia em quarto, o Chicago Bulls em quinto, o Toronto Raptors, o surpreendente Toronto, em sexto, o Cleveland Cavaliers em sétimo, o Charlotte, que assumiu a oitava posição no lugar do Brooklyn com a vitória de ontem, em oitavo, o Brooklyn em nono e o Atlanta Hawks na 10ª posição. E aí, como eu falei, há 4 jogos de distância, o New York Knicks, que vai lutando ingloriamente, né, para tentar chegar ali no Atlanta. Acho difícil, né, pela quantidade de jogos que faltam, apenas 7 jogos para o Knicks e também para 74, 8 jogos para o Atlanta. Acho muito difícil o Atlanta perder essa 10ª posição para essa disputa do play-in. E o Wizards também está ali, se o Knicks com 4 já é difícil, o Wizards com 5 derrotas atrás, dificilmente, praticamente impossível conseguir qualquer coisa. Galera, vou terminando o vídeo. Obrigado aí pela atenção de todos. A gente amanhã tá de volta e à noite teremos Los Angeles Lakers e Dallas Mavs nos canais Lakers da Zoeira. Valeu, turma!